Sabe aquela prática antiga que parecia meio esquecida na correria do dia a dia? Pois é, ela está voltando e com uma força impressionante, transformando as madrugadas que antes eram só silêncio num ponto de encontro para milhões de pessoas. Hoje, a gente vai entender como é que a oração na madrugada se tornou um dos maiores fenômenos digitais aqui no Brasil. 1 milhão? Pensa nesse número. 1 milhão de pessoas. Mas olha, não é no estádio de futebol, nem num mega show. É gente conectada ao mesmo tempo, antes mesmo do sol aparecer, numa única live de oração. Isso aconteceu durante a última quaresma. É um número tão grande, mas tão grande, que deixou até as próprias plataformas de streaming de queixo caído. E não, isso não é exagero. A própria imprensa, que não é do meio religioso, já está chamando isso de um verdadeiro fenômeno digital. É impressionante pensar, né? Aquilo que era uma coisa super pessoal, íntima, de cada um no seu canto, de repente virou uma reunião gigantesca, pública, e tudo acontecendo onde? Na internet. Bom, e essa explosão de fé online acabou mudando completamente o jogo no cenário digital brasileiro. Sério. As lives de oração, principalmente essas da madrugada, se firmaram como um dos conteúdos mais relevantes do YouTube por aqui. É a prova de como uma tradição de séculos achou um jeito novo e super poderoso de existir no mundo de hoje. E olha só, os números não mentem. Tem igrejas que fazem transmissão 24 horas por dia, né? Elas relatam que a audiência lá na madrugada, tipo entre 1 e 6 da manhã, chega a ser de 5 a 10 vezes maior do que em qualquer outro horário do dia. Pensa bem, isso não é coincidência. É gente escolhendo, de propósito, acordar e se conectar. Ok, mas a grande pergunta é: por que a madrugada? O que tem de tão especial nesse horário que faz alguém trocar horas de sono por isso? A resposta, a gente vai ver, é bem mais profunda do que parece. É uma busca por uma coisa que está cada vez mais difícil de achar hoje em dia. Para começar, tem os motivos mais práticos, né? De madrugada, o mundo para. Não tem barulho, o celular não apita toda hora, a mente fica mais tranquila e aí fica muito mais fácil se concentrar, encontrar um pouco de paz, sentir uma conexão espiritual mais forte e, claro, vamos combinar, é um baita exercício de disciplina, né? E essa prática não é de hoje, não. As raízes disso são muito antigas. Se a gente for olhar na Bíblia, o próprio Jesus procurava a tranquilidade do amanhecer para orar, num lugar mais isolado. Esse exemplo acaba sendo um modelo muito forte que inspira muita gente a buscar essa quietude, essa intimidade com Deus antes da correria do dia começar. Mas para uma parte significativa de quem pratica, o motivo é ainda mais intenso. A oração de madrugada não é só para ter um momento de paz. É quase como um ato de resistência, sabe? Um jeito de se posicionar numa batalha que não se vê, uma batalha espiritual. Existe um conceito chamado guerra espiritual, que ficou bem conhecido com autoras como a Priscilla Shirer. A ideia é que a oração não é uma coisa passiva, mas sim uma ferramenta, uma arma estratégica mesmo. E dentro dessa visão, a madrugada é o momento-chave para se posicionar contra forças que buscam bagunçar a fé, a família, a paz interior. Então, esse fenômeno todo que a gente vê hoje na internet, ele não brotou do nada, sabe? Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque existe uma história bem longa e intensa por trás de tudo isso. E a linha do tempo é realmente impressionante. Começa lá atrás, na Bíblia, com Jesus orando na quarta vigília. Aí a gente avança para os anos 1700, com gente como John Wesley e outros avivalistas orando a partir das 4 da manhã. Depois, lá por 1820, aparece o Pai Nash, um homem que orava com uma intensidade absurda para preparar o caminho para os grandes despertamentos espirituais. O que a gente vê hoje na internet é a continuação de tudo isso. Claro que com tanta gente fazendo isso, começam a aparecer várias dúvidas e até uns mitos, né? Então agora, vamos tentar separar o que é a base da fé nessa prática e o que pode ser só superstição. E aqui vem a pergunta de $1 milhão. Orar de madrugada é, sei lá, mais poderoso? É melhor? Será que tem alguma coisa mágica no horário? Deus presta mais atenção quando está todo mundo dormindo? Bom, a resposta que teólogos e pastores dão é bem direta. Não. A ideia é que Deus está em todos os lugares o tempo todo. Não existe uma fila menor para ser atendido, nem o horário mais santo. O grande valor da madrugada não está no relógio, mas no que o horário oferece. Silêncio, privacidade e, claro, o sacrifício pessoal de abrir mão do sono, do conforto. E tem outra coisa que muita gente comenta, né? Aquela história de que 3 da manhã é a hora do diabo. Uma coisa que a gente vê muito em filme de terror. Será que tem algo a ver? Então, essa crença não tem nenhuma base bíblica.
Na verdade, para quem tem fé, a lógica é justamente o contrário. Todo o tempo é de Deus. Então, qualquer hora que uma pessoa dedica para ele, essa hora se torna santa. Não importa o que a cultura popular ou a superstição diga. Tudo isso leva a gente para o centro da questão. Se o segredo não é o horário, qual é o segredo então? O que é, afinal, a essência da oração? Não importa se é de dia ou de madrugada. E é aqui que a gente chega no ponto principal. A oração, na sua essência, não é sobre repetir palavras feito um robô ou uma fórmula mágica. É sobre ser sincero. É abrir o coração e conversar com Deus, buscando entender a vontade dele e não só chegar com uma listinha de pedidos. Essa frase do pastor Hernani Santos é perfeita para isso. Ela mostra uma outra parte super importante da prática: saber ouvir. A madrugada é tão valorizada não só por ser um momento de falar, mas talvez principalmente por ser um momento para escutar. A crença é que com a mente mais calma e o mundo em silêncio, fica mais fácil perceber a direção de Deus. Então, resumindo, a força da madrugada está nessa combinação de 3 coisas. Primeiro, o silêncio, que tira todo o ruído e a distração. Segundo, o sacrifício, que é um ato de devoção. E terceiro, a escuta, que é o que transforma a oração de um monólogo para um diálogo de verdade. São esses 3 pontos juntos que criam um ambiente ideal para uma conexão espiritual mais profunda. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Independentemente da fé de cada um, o sucesso desse fenômeno talvez diga algo sobre todos nós. No mundo onde o celular não para de apitar e tem barulho por todo lado, talvez essa busca pela madrugada seja, no fundo, uma busca por um pouco de silêncio. Um silêncio intencional, sabe? Um espaço para a gente respirar e tentar encontrar algum sentido, um pouco de paz e uma conexão real.